Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler aqui o que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Evangelho de Lucas, e o capítulo é o capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Quem já encontrou, diga amém. Eu vou ler com você o versículo de número 8. E a palavra de Deus diz da seguinte forma: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por mais uma noite podemos meditar na Tua Palavra. Revela o Teu querer, revela a Tua vontade para as nossas vidas. Te exaltamos e te bendizemos, pois sabemos, temos certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Fala com a Tua igreja, Senhor. Revela a Tua palavra na minha vida, para que em nome de Jesus o Teu Espírito possa falar cada um aqui, em nome de Jesus. Todos digam amém. Olha para cá, vamos meditar nessa parábola que é conhecida como a parábola da dracma perdida. O capítulo 15 de Lucas possui 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, por fim, a parábola do filho pródigo, que também pode ser chamada parábola do filho que se perdeu. Então nós teremos, nessas 3 parábolas, nós teremos 3 verbos centrais: o verbo perder, achar e se alegrar. O verbo alegrar. Então nós temos, em um primeiro momento, aquilo que se perde. Depois nós temos um segundo momento, quando se acha que se perdeu. E num terceiro momento, a alegria de se achar aquilo que estava perdido. E essas parábolas, essas 3 parábolas que nós encontramos nesse capítulo 15 de Lucas, mostram um pouquinho de quem é Deus. A imagem de Deus. A imagem de Deus como um pastor de ovelhas. A imagem de Deus quando recupera a dracma, no caso da mulher recuperando a dracma. E no final, a imagem de Deus quando se encontra com seu filho que estava perdido. Então essas 3 parábolas vão mostrar um pouco de quem é Deus, de como que Deus se revela, de como que Deus se manifesta. Então nós podemos dizer que Deus é como aquele pastor de ovelhas que, possuindo 100 ovelhas no seu rebanho, uma se extravia, uma se perde. Ele vai atrás dessa ovelha e deixa as outras 99 em segurança, e ele vai atrás daquela única ovelha que se perdeu, para reencontrá-la e trazê-la de volta para o aprisco, para o seu rebanho. Então a imagem de Deus é a imagem daquele Deus que não desiste do filho. A imagem de Deus é daquele Deus que vai atrás do filho que está perdido. A imagem de Deus que eu tenho é a imagem do Deus que vai em busca daquela pessoa que se afastou, que se perdeu no meio do caminho, daquela pessoa que, por não sabemos por qual motivo, saiu da direção e da vontade do Senhor, e o Senhor vai atrás dessa pessoa. É uma imagem diferente da parábola do filho pródigo. Porque na parábola do filho pródigo, qual que é a imagem do pai? Daquele pai que deixa o filho ir embora. Um pai com 2 filhos, o mais velho sempre fiel ao pai, e o mais novo, no momento da vida, fala: pai, eu quero a minha herança, quero a minha parte da herança, porque eu quero ir embora, quero fazer a minha vida longe daqui. E o que o pai faz? O pai deixa, o pai permite. A imagem do pai aqui dessa parábola é justamente a imagem que nós temos de Deus quando nós falamos do livre-arbítrio.
que você, com que eu, com que qualquer pessoa saísse da presença dele. Deus poderia te amarrar aos pés dele. Deus poderia te obrigar a servi-lo. Deus, ele poderia obrigar toda a humanidade a se dobrar perante ele e servi-lo. Mas não foi essa forma que Deus escolheu para se relacionar com a humanidade. Deus escolheu a forma da liberdade. Deus, como criou todas as coisas, eu já falei sobre isso algumas vezes. Quando Deus criou as coisas, ele também criou lá no jardim do Éden aquela árvore do conhecimento, aquela árvore que dava ao homem a opção de escolha entre obedecer e não obedecer. Então a parábola do filho pródigo mostra aquele pai que, ao invés de entrar na frente e falar: filho, não vai embora, ele permite, ele deixa o filho escolher o caminho dele. E é assim que Deus também trabalha comigo e com você. Deus respeita as suas decisões. Deus respeita se a pessoa quer ou não quer servir. Ninguém pode ser obrigado a servir a Deus, porque uma das opções, uma das condições do amor é a liberdade para amar. Ninguém pode obrigar a outra pessoa a amar. Se for dessa forma, não é amor verdadeiro. Então a parábola do filho pródigo mostra isso, mas mostra também esse pai esperando o filho. E quando o filho volta, sem nada, falido, qual que é a imagem do pai? Do pai que abre os braços, recebe o filho de volta e restitui esse filho, e faz dele novamente filho teu, e faz dele novamente morador da sua casa. É aquela passagem de 2 Crônicas 7,14, que se meu povo que chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu também sararei a sua terra. A imagem que eu tenho de Deus é daquele pai que está com os braços abertos, esperando o filho, e quando esse filho volta, o pai não fala bem feito, o pai não vai lá e deixa o filho de canto, ele vai lá e abraça o filho e traz ele novamente para os seus braços. E é essa imagem que eu tenho de Deus, do Deus que ama, do Deus que traz de volta os seus filhos para os teus braços. Quem entendeu, diga amém. Amém, queridos. É uma imagem linda, é uma imagem que eu preciso guardar no meu coração, é uma imagem que você precisa ter no teu coração. Deus não é um Deus duro, Deus é um Deus que está lá esperando com os braços abertos. Mas nós temos aqui a parábola da dracma, e eu resolvi pregar essa parábola hoje, porque essa palavra, ela se aplica de duas formas. Essa parábola se aplica para nós falarmos também das pessoas que estão perdidas, das pessoas que estão longe do Senhor. Essa parábola se aplica perfeitamente a isso. Mas também essa parábola fala de algo que se perde, e fala como se recupera este algo. Algo importante, porque se é algo que não é importante, você não vai buscar. Se você perde, por exemplo, um clips, você vai ficar desesperado atrás desse clips. Pode ser que você goste do teu clips, que seja um clips de estimação. Sabe o que é clips? Que você coloca no papel. Mas você não vai ficar desesperado atrás de um clips, por exemplo, porque quanto que custa um clips? Eu não sei nem se vende um clips, acho que não vai vender no mínimo 100 clips, ou 10 ou 50, não sei. Mas quando é algo importante, quando é algo significativo, o valor é outro, porque você dá significado às coisas. Um relógio, por exemplo, ele existe um valor de mercado, mas também pode existir um valor sentimental no relógio. De repente foi o avô que deu para o pai que deu para o filho um relógio, e o valor que existe nesse relógio não é somente o valor do mercado, mas é um valor significativo. Então ele não tem preço. A pessoa não vai se desfazer do relógio. Por quê? Porque ela sabe que aquele relógio existe um valor muito especial nele.